Será que aquele pior vizinho que a gente tem não tá em sofrimento? Sabe aquela pessoa rabugenta que reclama de tudo, que quer controlar tudo? O que será que pode ter por trás desse funcionamento da pessoa? Ah, eu sei que é difícil, né? Ter empatia por uma pessoa que incomoda demais, né? Mas é exatamente isso que mostra no filme, que se chama como o pior vizinho do mundo. E é sobre o Otto, que é esse personagem incrível que foi feito pelo Tom Hanks, que eu sou super fã desse ator, assim, principalmente para drama, assim, eu adoro ele. E ele faz com maestria esse personagem, né? Inclusive, já nessa introdução, quero questionar vocês como é que vocês, com que expectativa vocês foram olhar o filme. Porque eu olhei pelo título, eu olhei o trailer e eu pensei, vai ser um filme muito gostosinho de ver, vai ser divertido, né? E eu morri chorando no filme. Uhum. É, eu achei que ia ser para um lado e realmente é um super drama, mas é incrível, muitas lições. Como é que foi para vocês? Vocês foram já sabendo que ia ser com um lencinho do lado? Não, eu não fui achando que. Eu achei que ia ser uma comédia, né? Exato. Então, E. não fui a única Sim. enganada, Não, Rafa. não foi enganada. Mas eu vou te dizer, assim, que eu não me tocou dessa forma, assim, sabe? Pra mim ainda ficou meio cômico, né? As cenas Sim, porque ali. tem Dá pra realmente um falar pouco das de cenas Tem. humor. que ele faz o tempo inteiro no filme, né? Das Tem. vezes que ele tenta se matar, então eu acho que é meio cômico, assim, eu É até dava cômico. risada, mas eu assisti junto com meu marido e ele chorou o filme inteiro, e no final do filme ele continuava chorando. E eu olhava, Sério? sim, e eu olhei assim, eu do tipo, tocou bastante ele, sabe? Eu não me tocou, assim, claro, tem todo um simbolismo, óbvio que mexe, mas eu não me senti tão emocionada, se eu quero dizer, né? Uhum, Uhum. uhum. Mas é interessante, né? Então não fui realmente enganada. Acho que o trailer mesmo dá essa ideia, né, de que vai ser uma coisa mais cômica, assim, mas daí tu vai lá e vê que a história vai para um outro lado, né? Tem sim, acho que os momentos mais de comédia, e acho que essa é a mistura da vida, né? Que tem dores Sim. e alegrias, enfim. Mas, enfim, vamos falar desse filme então? Bora? Vamos. Então seja. Tu vai dar um panorama aí do filme? Ah, é, né? É Fazer o bom, é resuminho bom, é aí de bom. Vou, sempre? vou fazer o resumo, sim, óbvio. Obrigada por lembrar, Sabrina, que eu já estava até esquecendo. Mas deixa eu te dizer, sejam bem-vindos a mais um episódio Psicando Cinema. Calma, Gabi. O E eu pior tô feliz de estar de volta em mais um episódio! É, Sim, que assim os, fique, né, Rafa? os dois últimos foi só três de nós, né? Um foi. Faz tempo que a gente não tá com a formação completa. É, Tempo, é verdade. Eu tava aqui é, notando eu, isso também. eu não me É. lembro quais foram os últimos, mas Os o último com últimos. certeza eu não participei. O último foi Perdeu do o. melhor filme. Eu fugi do filme, hein, A Gabi? Sabrina fugiu do filme horrível. Que a Gabriela amou. Gente, quando a gente fala assim horrível, é só pra pegar no pé da Gabi, tá? Mas que eu e a Lívia, a gente tentou convencer a É Gabi de que manifestação de era um amor, né, filme cara? ruim. Não, Hã? e tem gosto para todos, né, gente? Obrigada. Então, Graças a Deus, né? Ganhou é. o Oscar, né? Mas Então, assim, há de se ser vocês bom. não ouvem. Exato, eu Se vou só vocês. largar essa. Ganhou o Oscar. Não que isso seja muita coisa, mas... Não é como o É. Titanic, né? Que ganhou o Oscar e é unanimidade, maravilhoso. Mas se vocês não ouviram o último episódio, foi sobre Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, que ganhou o Oscar, e foi realmente eu e a Lívia tentando convencer a Gabi de que não é bom o filme, e a Gabi tentando convencer a gente de que é bom o filme. Então,
Fiquem aí com o Mas time de vocês. eu acho que é legal também ter essa. Nem todos os filmes que a gente vai discutir aqui todas vão gostar, né? Eu acho que isso Com acrescenta certeza. também, né? Fica mais rico às vezes a gente também poder ter É, essa aliás, são divergência. exceções até, né, gurias, que todas É, nós gostamos. Sempre tem uma que gosta mais, uma que gosta menos, e concordo com a é que a Sabrina, gente enriquece. vinha falando de filmes lindos, né? Assim, aqueles que é difícil não gostar também, né? É, E esse aí É. era mais polêmico. Mas quando a gente fez ali, por exemplo, o Lado Bom da Vida, também não é um filme que é unânime, né? Então, a gente vai. O importante é a gente estar abertas aqui, esse é o objetivo do Uhum. grupo, né? Estarmos abertas para as reflexões que, independente do nosso gosto, o filme pode trazer, né? Sim. Uhum. Por exemplo, o Otto pode ser que tenha gente que não curta, né? Porque é um drama, né, gente? Um drama Uhum. cômico, assim, mas tem gente que não vai gostar, É um né? drama meio com humor Querendo meio ou não, cítrico. tem gente que conseguiu não gostar de This Is Us, né, gurias? Então, assim, o que a gente vai esperar dos filmes? Então, bora lá, bora pro nosso Vamos lá. episódio. Deixa eu ler aqui um breve resumo do que se trata o filme. Otto, então, que é o personagem principal, feito pelo Tom Hanks, ele é um viúvo mal-humorado e enraizado em seus costumes. Encontra uma aliada em sua nova vizinha, Marisol, que se muda ali logo no início do filme para frente da casa dele, levando a uma amizade improvável que vai colocar seu mundo de cabeça para baixo. Então, o que que acontece? A gente conhece o Otto ali nos seus rituais matinais pela vizinhança. Ele mora assim numa rua sem saída, assim, bem quase como um condomínio ali, né, gurias? Mas não é, né? E tipo um condomínio. ele meio que se Sim. responsabiliza pelo cuidado ali daquela rua, né? E daí ele tem lá todo o ritual de tirar a neve da frente da casa dele. Então, sempre naquela ordem, ir lá ver o lixo. Ele sempre vai fazendo aquele ritual e de repente. E é uma rua bem pacata, ele mora há muitos anos ali. E de repente vem essa vizinha com a família dela morar ali. Uma vizinha, eu não sei qual é a origem deles, mas eles não são americanos, né? Não sei se são mexicanos, não lembro de qual a origem deles. Mexicano era, não? Acho que Era era, algo né? assim. Uhum. É, acho que era. E aí aquela família, ela com barrigão grávida, com duas filhas já, um marido bem Atrapalhado. Atrapalhar. atrapalhado também. E ela bem espalhafatosa, assim, e já querendo fazer amizade com o Otto, e o Otto, tipo assim, não quero fazer amizade, não quero interação social, quero aqui cumprir com o meu protocolo, com minha rotina e cumprir com o meu plano, porque ele tá há 6 meses viúvo, e o Uhum. plano dele, ele está realmente deprimido, né? Com um luto, assim, bem agudo. E o plano dele é o quê? Se suicidar, porque ele não vê mais propósito na vida dele, né? E, enfim, e daí a Uhum. história do filme vai contando tanto dessas tentativas dele de se matar, como essa interação dele com esses vizinhos. Daí começa a aparecer outros vizinhos, e daí vai mostrando também da história de vida deles, vai trazendo alguns flashes da história, quando ele conheceu a esposa dele, enfim, da amizade com alguns vizinhos, e explicando um pouco do que tornou o Otto do jeito que ele era naquele momento, né? Até quando comecei a ver o filme, eu fiquei pensando assim, né? Até saber da história dele com esses outros vizinhos, eu pensei, bom, esse cara mora ali há anos e não deve ter amigos. E depois tu descobre que ele tinha, né, uma vida de intimidade grande com aquelas pessoas. Né, não com todos, é claro, mas por ser até uma comunidade ali bem pequena, eles tinham uma vida, né? Então acho que isso é legal também do filme, vai desvendando um pouquinho dele. Eu achei essa parte bem interessante, assim, de poder ver o envolvimento dele, porque, sério, eu pensei,
se eu fosse vizinha desse cara aqui, realmente, né? Que Saco. cara chato. E um cara que, naquele momento, se mostrava não se permitir muito que entrassem na vida dele, né? A Marisol ali, que era essa... Ela invadiu a vida dele, né? Ela não bateu na porta, ela simplesmente ela se fez entrar na vida dele meio que à força, assim, né? Porque é difícil a gente conseguir se relacionar com quem realmente está fechado como ele está. Né? Eu acho que foi uma insistência grande ali. Sim, foi uma flexibilidade dela, né? Mas eu É, acho que antes, assim, daqui a pouco até o que tu trouxe me puxou para um gancho bem legal, assim, que é como às vezes quando a gente olha para alguém que está se comportando de uma determinada maneira, a gente já tem a impressão de que a pessoa é sempre assim, né? sempre foi assim. É Aham. a personalidade dela, né? A gente já traz como algo muito da essência. E eu acho que o que tu traz é muito isso. Muitas vezes as pessoas elas estão respondendo a um contexto muito desafiador. E ele tava, né? E Aí, ele tava, porque Exato. além do luto, tinha a questão da aposentadoria. Eram dois lutos, Isso. né, Dois Já Rafa? lutos. começa o filme ali com ele se Sim, aposentando, é então verdade. quando mostra também, né, do tipo assim, ele realmente, do tipo, ele era um cara ritualístico, né, bem obsessivo, né, por características pessoais dele, aí mostra no filme também que isso sempre foi assim, digamos, na vida dele, Sempre. né, Uhum. tanto e que essa mulher trazia a flexibilidade, né, a esposa trazia a flexibilidade, assim, né, para que ele conseguisse socializar mais e tal, ela morre, ele tem o trabalho, que é onde ele era muito bom, né, e reconhecido, até que vai se Ele aposentar, não né? Do foi tipo assim, mais tão útil aposentaram lá. ele, na verdade, né? Não foi uma Vocês escolha lembram a dele, alegria aposentaram ele. dos colegas quando ele se aposentou? Uhum. A festa super feliz de dar tchau, né? Ele É, ainda falou, né? Vocês vão ficar felizes com a minha saída. ele tinha É, consciência, né, da chatice dele, assim, né? Porque é, provavelmente essas características mais obsessivas não eram só lá como vizinho, só aparecia em todas as relações, claro né? que não. Claro que não. não, porque eu acho que tinha uma coisa dele, quando vocês falaram agora dele ser ritualista, né? Acho que sim, dá pra ver que talvez na história dele, ele tenha sido muito reforçado em ser bem obsessivo, né? Acho que ele aprendeu mecânica com o pai. E sabia, então ali talvez ele já tenha desenvolvido esse senso, né, de querer uma certa aprovação. E aí, tanto que depois, até na relação com a esposa, seguia sendo rígido, mas ele levava isso tudo por um cuidado com ela, né? Então aquilo ficava mais funcional. Eu acho que o ponto foi que depois dessas coisas mais obsessivas, elas se transformaram daí num controle muito rígido, muito crítico, aí que deu E problema. aí também pela depressão, né? Pela visão mais difícil, né? Mais cinza do mundo e tal. E aí que ficou meio essa coisa trágica-comédia mesmo, né? Quando ele leva toda essa obsessividade para a forma que ele vai se matar, né? Uhum. Que É essas todo um coisas, digamos assim, do tipo, era bizarro olhar no filme, né? Não, e é interessante de olhar por essa perspectiva. Aliás, fazendo um parênteses, voltando um pouquinho, né? O que que eu mais gostei desse filme? Que logo de cara e pela sinopse, tu não tem ideia do que realmente o filme vai entrar. Ninguém fala que no filme o cara tenta se matar mais de uma vez, né? Então Uhum. mostra e vai mostrando ali o quanto ele realmente ele planejou, né? Ele cortou a luz da casa dele, ele deixou a casa toda preparada para tal, né? E tudo mais. E aí, claro, a parte cômica, né, começa porque sempre dá errado, né? Sempre, mas ele de fato não é, por exemplo, uma cena romântica no sentido de, ele tá prestes ali a se matar e aí ele reflete sobre a vida. Não, ele realmente iria concluir isso, é que aí coisas começam a dar errado que acabam impedindo ele, né? E outra coisa que também mostra ali no filme, que faz essa costura legal, né, com o passado e com o presente, que ele vai de alguma forma meio que conversando, né, com a imagem ali da mulher dele. A sensação que eu fico é que é um lado saudável, né, dentro dele, que fica querendo mostrar outras coisas para além daquele sintoma todo, né, da depressão que ele tá vivenciando. E eu acho que a vizinha, a Marisol, duas coisas me chamam a atenção. Ela traz de volta um pouquinho dessa flexibilidade que a mulher tinha, né, na vida dele, e que aí sumiu. E ela é a única que não tem medo da cara feia dele, né?
Porque os Uhum. vizinhos que já conhecem ele, não é que eles têm medo da cara feia, mas eles respeitam muito, do tipo, tá, deixa o Otto, tá, o Otto é assim. E ela não tá nem aí pra cara feia dele, né? Ela não tá nem aí, ela peita ele, não vai me ajudar com as crianças assim, eu tô grávida desse tamanho, vai me ajudar, me leva em tal lugar. Ela chama ele pra relação de uma forma que ninguém chama, ele fica meio que sem saída, assim, né? Ele tem que entrar. E aí, claro, ele vai construindo de fato, né, um vínculo, e aí o filme se torna muito bonito, realmente, né? Sim, sim. Eu acho, né, gurias, claro, não se fala de diagnóstico ali, mas fica bem claro, assim, um comportamento, né, bem obsessivo dele, né, e eu acho legal a gente também colocar, assim, o que que tá por trás desses comportamentos, né, a forma dele querer controlar tudo à volta dele, né, inclusive a forma que ele iria morrer, tudo, e eu vejo que de uma forma isso também foi o que fez ele conseguir se aproximar das pessoas, porque ele só foi ajudar porque ele precisava fazer aquilo bem feito, deixar as coisas sob o controle dele, porque ele não conseguia também, deixa as coisas ali, né, do jeito que eles conseguem fazer. Ele sempre tenta, né, uma forma de ter controle e isso trazer uma certa segurança e bem-estar para ele também, e só por isso, claro que acabou sendo também um cuidado com o outro. Isso me chamou atenção quando falou, Gabi, né? Como era com a esposa, porque não mostra da relação com a esposa, né? Ele não é um cara fácil. Né, não sei como era essa relação com essa mulher, mas esses traços assim mais rígidos ficava muito baseado nesse cuidado mesmo, né, de fazer a pia da altura que ela pudesse, né, lavar a louça, ter acesso às coisas. Então, assim, tem esse lado que eu acho que foi o que conseguiu que ele se vinculasse e abrisse também essa portinha ali para conseguir se relacionar com essas outras pessoas, né? E tem uma outra coisa, não sei se vocês repararam, né, gurias, tem isso do querer tudo ali certinho, ele acaba entrando, né, e se permitindo também que as pessoas entrem um pouquinho mais na vida dele, mas ele tem muito essa questão do cuidado, né, no sentido também de, eu não lembro que parte do filme aparece, né, mas essa sensação do ser útil, ele precisa ser útil de alguma forma. Se Lembra que sentir, ele não é aceito no alistamento militar? Ele não é sim, aceito por conta da Exato. condição, e aí a sensação que eu fiquei Uhum. é essa: bom, já que eu não posso ser útil aqui, que é o que todos os rapazes da minha idade, né, eles fazem, eu preciso ser útil de outra forma, né? E aí, enfim, entra a esposa e tudo mais. E quando que ele sim. consegue conectar com essa vizinha, com essa família? Quando ele passa a se sentir útil, porque ele teve que ficar com Uhum. as crianças começam a chamar ele de vô, porque aí tem toda uma questão de injustiça lá com outro casal de vizinhos idosos, e aí ele vai lá ajudar também de alguma forma, né? Exatamente. Sim, que por mais que para ele fosse assim, que saco, no Aham, fundo era era uma um que saco. necessidade, Exato, né? exato. É. Sim, porque aí que tá, eu acho que ele tinha, quando ele tava com a esposa, ele achou um lugar, tanto, né, se conectou com um valor muito importante de ter uma relação, mas quanto também tava se sentindo muito útil ali, e dá pra notar. Se a gente fosse pensar, ele é um paciente que tem questões de controle de obsessividade na vida inteira, ele deveria trabalhar Exato. com a esposa, daqui a pouco teria sido útil ele trabalhar, né, a flexibilidade. Só que aí que tá, a sensação que eu tenho é que os comportamentos de controle antes estavam mais funcionais, estavam mais ajustados à realidade dele. Porque ele botava isso pra esposa e funcionava. Quando ele sai a esposa, vem depois da aposentadoria, a sensação que eu tenho é que ele começa a colocar esse controle justamente em comportamentos que não ajudam. Tentando, Uhum. né, E seguir. porque estava já querendo se defender também, né? De É onde ter ele uma aproximação consegue. afetiva com alguém. Então, o Exato. controle ele ficava extremamente focado em coisas muito concretas, né? E não tinha o afeto envolvido do tipo, vou fazer isso de tal forma, né? Com Sim. perfeccionismo para ajudar alguém ou para agradar alguém, né? Então, não tinha parte do afeto envolvido. Então, acho que por isso também, né, Gabi, que parece menos funcional, que de fato estava, né? Isso. E bem mais difícil, né? Uma pessoa difícil de conviver daí, né? Totalmente. E até assim, vamos pensar ali junto, né? Ali com a história do horário que ele comia, né? Tinha que comer na padaria, o coisinha. Imagina isso, né? Tu numa relação tem que ser a tal hora, comer tal Sim, coisa, tal hora na ele tal saía padaria. dali. Uhum. Ela provavelmente devia ser tão tolerante quanto a Marisol.
Aham. Pra conseguir dar Exato. conta, né? Como a Lívia falou, bem pontuado ali, né? Ok, eu tolero isso aqui porque eu quero estar contigo, né? Porque tem outras coisas que são muito legais. E eu acho que uma lição do filme, que pelo menos ficou pra mim essa mensagem bem forte, né? Que até a Eve começou falando sobre o filme também sobre isso, né? A gente nunca sabe pelo que o outro tá passando, né? E ela conseguiu, de alguma forma, né, ali perceber e entender. Ah, então é por isso que tu é assim. Ah, tu tem uma questão, né, do luto da tua esposa. Então ela também, ela já estava ali envolvida com ele, né? Participando de alguma forma, trazendo ele, na verdade, para a vida da família dela. Mas quando ela entende do tipo, tá, por isso que tu é chato desse jeito, porque tu tá lidando com um monte de coisas aí mal resolvidas, né? Tudo fez Dá pra sentido. ver que aí ela. Mas Tudo fez teve um sentido, exato. momento, eu não lembro direito, Gurias, teve um momento que ela deu uma dura nele, né? Que ela deu uma Deu. esfriada, assim. Aham. Eu não me Tu lembro não o que vai me Porque, tratar foi. assim. Aham. Ela sim, falou, tu não porque vai me Ela tratar ficou um assim. tempo sem falar com ele e tudo. Porque ele É. entrou Uhum. dentro de casa, ela ficou preocupada com ele, ela ficou batendo na porta E ele não Isso. e atendia. ela ficou com medo, né, do que Aham. realmente ele fosse fazer. E ela exatamente falou pra ele: eu fiquei preocupada contigo, tipo, e É. tu Tu não me te preocupou que preocupou. eu estava ali, né, Isso. batendo, gritando, e tu nem me deu satisfação, Uhum, né? E uhum. ela falou com sofrimento isso, Isso, lembra que ela foi Sim. isso aí. chorou, Isso assim. mesmo. E aí E que ele se tanto que abre mais disse, pra ela. ela ainda tentou cortar, eu não vou, ela falou o que ela sentia, falou, não vou te emprestar o telefone, né? E daí E ele daí teve é que ir quando pelo ele outro conta, né? lado. Fala, Eve. Que é daí quando ele Sim, conta, né, tudo que aconteceu com ele, né? Uhum. E eu fiquei Isso. pensando nisso, né? O quanto é E aí ele se abre um pouquinho mais. cansativo, quanto é cansativo tentar entrar na vida dessas pessoas, né? ah, É. Olha, precisa uma é. É persistência. muita resiliência dela, né, É. Gurias? Muito, porque é uma pessoa que, na verdade, não era uma pessoa até então importante para ela. Ela poderia não ter continuado Uma tentando, pessoa porque ele realmente era grosseiro muitas vezes, a e uma forma. pessoa Sim. que a recém conheceu, né? É, Uhum. E eu acho que é aí que tá a beleza da coisa, porque ela conseguiu ver atrás desse sintoma dele, digamos assim, da agressividade, A né? pessoa que ele é. é, Exatamente. É. Um medo de se é, conectar e um medo de perder, né? é, O que Uhum. acontece se eu me conecto e eu perco de novo? É. Perco o é. controle. Agora, isso a Gabi tá trazendo. Agora, eu me lembrei, tem mais um luto aí, né, gurias? E isso também do medo de perder. Ele perdeu um filho, né? A mulher estava É. grávida, e aí houve um acidente, ele quase perdeu a esposa. Ela estava grávida, eles perderam, então, né, esse filho. Então, assim, o medo de perder já rondava, né, a vida dele ali há muito tempo, né? Não, e E a aí ele Sim, própria foi. morte do pai, né? Lá quando ele era adolescente, né? Então ele já tinha tido uma Exatamente. perda bem importante. Quando eles se conheceram, ele estava super solitário. Eu lembro que a questão dele É. entrar no serviço militar também tinha uma questão financeira. Ele precisava daquele dinheiro, sim, né? Sim. Então, porque ele estava sozinho Uhum, no uhum, mundo. Então ele já tinha vivido uhum. ali uma perda importante, né? Então, isso foi acompanhando, vai se é, fechando, né? Vai se fechando. E uma das formas de se fechar é afastar as pessoas. Como é que eu consigo afastar as pessoas? Tratando elas mal, né? E dá é, para entender, né, gurias? é. Até o gatinho que apareceu, ele não queria se Não quer conectar, saber. né? Não, Nada. não, não. Sai daqui até o Ele foi, gato. ele foi se grudando, né, em algumas ideias, assim, sobre ele e o mundo. E uma delas, né, os outros são idiotas, né? Tudo é um Uhum, idiota pra Aham, ou as coisas deveriam ser assim. Então ele ficava muito enlouquecido quando alguém estacionava. Parecia que ele esperava alguém estacionar pra ele. uhum. O fiscal é. do bairro. Gente, eu já vi isso acontecer, né? Ai, ai. Mas por outro lado, né, para mim fica muito forte que apesar de toda essa rigidez, essa rabugice, o quanto desde sempre ele sempre foi uma pessoa que tinha essa parte do cuidado muito forte, assim. Vocês lembram quando ele conheceu a mulher dele? E o que fez ela dar um beijo nele? Que ela pergunta para ele por que que ele não ia comer. E ele Uhum, disse para Sim. ela para que tu possa pedir o que tu quiser. Tipo assim, ele não tinha uhum. dinheiro Para para dois. poder pagar para dois. Então, assim, a forma de cuidado, de doação Total. dele, né, sempre teve ali presente de alguma maneira.
E também muito até na própria coisa né, da obsessividade. Eu vou controlar aquilo que eu vou comer para que tu possa ficar bem, né? Da maneira que ele e para mim, gurias, não sei, claro, todo esse lado que vocês trouxeram, assim, que eu acho que nos toca muito de poder olhar além, né, do que é o óbvio ali, que era essa defesa dele, né, e essa forma de comportamento mais rígido e mais grosseiro, mas para mim também me toca muito, assim, o poder das relações, né, para mim isso no filme, não sei, para mim, que sou uma pessoa que, para mim, eu sinto muito, né, o quanto as relações podem nos transformar, o quanto tudo mudou na vida dele no momento que ele conseguiu criar um vínculo e ele conseguiu buscar sentido na vida dele, um novo sentido. E não só né? dele, né? Das outras pessoas também, dessa família, Com daquele certeza. aquele outro rapaz da bicicleta lá, que eu não sei o nome dos personagens, mas enfim. Que era aluno da Sim, esposa sim, dele, né? Isso. Sim, é verdade, não estava me lembrando o quanto, e tu vê, foi através daqui a pouco de um valor, o que fez ele se conectar com aquele menino ali, né, foi algo que vinculava ele com a esposa, um valor da esposa, mas o quanto ele pôde se redescobrir, e ele, né, conseguir criar esses vínculos, o quanto isso é transformador e poderoso na nossa vida, né, gurias? Como eu acho assim, revi, ó, isso como é eu o que mais revi me o emociona, digamos, no filme. É o que me emociona também. Como eu revi agora, antes da gente gravar, principalmente a parte final ali do filme, tem uma cena bem legal que, se vocês forem lembrar, ele tinha um carro antigo que era o motivo da briga com o vizinho, né? Tipo, que um gostava de Ford e outro de Vizinho, Chevrolet. E aí ele dá de presente o carro para esse menino da bicicleta, né? E ele compra uma caminhonetona pra quê? Pra conseguir botar a família lá, né, dentro do carro. E ele Pra fala o caber todo seguinte, mundo. ele fala a seguinte frase quando elas entram assim dentro do carro. Isso é viver. Então ele tá verbalmente falando, a vida é as relações, né? Sem as relações, Se abrir para isso, né? é o que me E é emociona muito também. interessante a metáfora do coração grande, né, gurias? É lindo mesmo, mas Sim, a metáfora do realmente, coração grande é perfeita pro filme, não, né? quando ela descobre que o diagnóstico dele, que o problema é porque ele tem um coração Ela grande, ela começa a cai no rir. riso, né, gurias? Tipo, como que tu... E ela fala assim, Então é ó, mas tu é fantástico, ruim assim, pra essa morrer, metáfora. hein? Sim, Não, pra mim, essa não, personagem, ela ganhou. é. E sabe o que eu acho legal, assim, né? O momento que ela entra ali naquela cena, né? Que ela entra chorando, que vocês trouxeram antes, pra mim aquilo é um ponto alto. Porque eu acho que até então ele não tava se conectando de nenhuma maneira com a necessidade dos outros. Uhum. Porque ele estava tão preocupado em se proteger do sofrimento dele que ele perdeu a conexão com o tipo, tá, mas como é que as pessoas se sentem quando eu Exato. ignoro elas, assim? Ela estava preocupada comigo e eu aqui, né? Então eu acho que ele se deu conta do quanto também ele virou um cara muito egocentrado, assim, né? E É isso eu achei verdade. tão bonito, porque nenhuma relação funciona, se a gente for pensar, né? Se a gente tá só voltado para nós. Se a gente tá só voltado pro outro, também não funciona, mas não era o caso dele, né? Sim. O caso dele era muito pra dentro ali naquele momento, né? E ela chama pra fora. E aí ele, tá, vamos lá. Né? Aos poucos, óbvio, não é assim, não é de uma hora pra outra. E acho que isso também é uma metáfora boa para as relações, né? Ela vai dando É, espaço, ela vai é, validando, ele vai é. falando, ela vai deixando ele com as crianças, aí todo esse processo. Eu acho que isso é muito do que a gente se propõe a fazer em psicoterapia também, de estimular, né, os nossos clientes a irem explorando de formas diferentes, assim, né? Uma mesma realidade, porque ele não mudou de casa, ele não mudou de vizinho, mas ele mudou muito a forma dele de É. E deixa eu perguntar para vocês já se viram num papel parecido assim com o da Marisol em alguma relação? De insistir com alguma relação, Não, só sabe? com De ó, querer prosperar uma relação?
Eu sempre me vejo. Não, eu acho que o meu próprio marido é um cara mais fechado e eu tento amolecer ele, né, ali na força. Hein? Eu acho Não, mas de que relações mesmo, assim, uma relação, tu de dizer assim, que relação. era uma pessoa que, sei lá, né, tu gosta, mas que não tem tanta abertura, ou que tem abertura, mas que por algum motivo naquele momento não tá tão disponível, né? Eu acho que não tão assim, né? Dessa forma, não sei. Tu te lembra? Tu te vê? Sim, eu já me vi, assim, inclusive contigo. Ai, como assim? Como assim? Vamos discutir a Adorei. relação Olha só, vamos aqui. fazer uma DR agora aqui. Acho que todo Não, mundo eu já foi acho um que pouquinho Otto. porque eu acho que não foi um. Eu me vi assim em alguns momentos, né, em alguns contextos da minha vida, assim, do tipo, me colocando mais disponível para alguém que eu queria um pouco mais de intimidade, né? Que não era só uma amizade, sei lá, de colega, né? De se encontrar naquele momento e pronto, né? Estamos aqui porque estamos tendo aula e ponto, né? Não, eu quero me envolver um pouco mais, eu quero ter um pouco mais de intimidade, eu quero me encontrar com essa pessoa fora desse espaço, eu quero criar um vínculo, né? Então, sim, do tipo, me coloquei mais disponível, mais, né? De alguma forma, insistindo para a gente ter uma relação, né? E, Comigo, claro, isso tu tá dizendo? Quero saber. não, contigo, inclusive, não foi só contigo, mas. Mas eu era fechada? Não, tu tava num Ah, momento mais tá. vulnerável, então tu tava te protegendo, né? Ah, Então, ó, sim, ó, essa foi a minha interpretação, né? Aí interessante. Ó, a se DR aqui, esmolaram. gente. Ó o bafo, né? Porque tem isso também, né? Às vezes, quando as pessoas estão assim, e é isso, né? Às vezes a gente vê o sofrimento do outro, quer se aproximar, mas o outro não tá deixando, porque tá doendo, e não sei se eu quero abrir para essa pessoa, né? Que eu não tenho intimidade. E agora te ouvindo, né, Rafa, eu fiquei pensando como, e aí ele até comentou, né, que às vezes também a gente é um pouquinho Otto, né, e tudo mais, e que agora tentei puxar pela memória, né, e aconteceu assim nos últimos tempos, achei bem interessante. Eu muito voltada para trabalho, né, um monte de coisa, e muito segura, assim, das minhas relações mais próximas, né, então de ouvir pessoas próximas, amigas, fazendo meio que o papel da Marisol, assim, me sinalizando com todas as letras, ó, eu preciso de ti hoje. Eu preciso de ti agora. Tu vai ter que dar um jeito de abrir espaço para mim, sabe? De algum jeito, assim. E como é importante esses pedidos claros, né? E genuínos, assim. Eu não estou bem e hoje eu preciso de ti. Né, eu preciso que tu olhe para mim hoje. Eu sei que tu tá lidando com um monte de coisa, mas eu preciso que tu olhe para mim hoje. E que foi o que ela Sim, fez, né? No momento que ela diz assim: tu me preocupou, tu me chateou, eu estou brava contigo, né? Então ela coloca ali tudo que ela estava sentindo e tudo que ela estava precisando também, né? E agora eu fiquei te ouvindo e fiquei pensando, já vivenciei assim situações de receber muito E eu francamente, acho, e sabe? eu acho que às vezes dentro de uma mesma relação, né, gurias, assim, quando tu te Sim. relaciona há muito tempo com alguém, vão ter momentos que um tá mais fechado, o Uhum. outro tá mais Sim, aberto, e muitas vezes, né, o passo não é tão juntinho, claro Sim, que né? sim. não. É. E isso pode acontecer, esse ponto, assim, né, Liv, que tu trouxe, tu tá tendo da tua experiência com relações que tu já tem intimidade, né? Uhum, uhum. No caso do filme, aquilo é que gerou mais intimidade, Sim, né? exato. Foi E se eu acho que esse é estabelecendo o a partir ponto, dali. assim, né, quando eu trago disso, é que às vezes precisa de um pouquinho disso para ter a intimidade, porque senão é uma Uhum. amizade mais casual, né? Sim. E aí, É então, que quando não a gente tem. se arrisca a falar um pouco mais do que a gente está percebendo, do que a gente está sentindo, aí a gente vai falar a nível da vulnerabilidade, nossa ou Que do aí outro, né? que vai Claro. gerar a conexão real, Exato. né? Exato. É isso aí. Que é o que a gente sempre fala aqui, né? E que mais uma vez isso aparece no filme, né? E que foi esse momento que ela realmente se mostrou mais vulnerável, né? Mostrou o sofrimento dela ali também. Porque como a Gabi disse, né? Eu acho, Gabi, que isso que tu falou foi bem importante, assim. Até então a ajuda dele não era por uma empatia, né? Era por uma necessidade de controle do que causava sofrimento para ele. Era uma ajuda um pouco.
mais egoísta nesse sentido. E naquele momento ele começa a enxergar mais o outro e daí consegue se vincular e consegue realmente, né, mudar um pouquinho assim o para que fazer, E dá né? pra ver bem direitinho, né, gurias? Isso que a Sabrina tá trazendo também, dá pra ver direitinho. No começo tá, dá aqui a minha escada, porque tu vai fazer um negócio, tu vai cair, tu vai não sei o quê, tá fazendo errado. Não, deixa que eu estaciono o teu carro aqui, porque tu não tá sabendo fazer, tu tá fazendo errado. Não é sobre o outro, é bem isso que a Sabrina falou, é sobre o que incomodava ele. Ele não conseguia Uhum, tolerar ver o fulano fazer errado. exato. Depois que se estabelece, ele vai lá, por exemplo, lutar porque aquele casal de idosos fique na casa dele. Não tem nada a ver com ele. É pelo Ainda. casal de Não, idosos, é olha o pelo, que né? que foi ele ensinando ela a A dirigir. dirigir, eu ia dizer isso Aham, agora. Foi ensinando ela a muito dirigir. legal, porque assim, ó, ali, primeiro, ele conseguiu, acho que ser muito cuidadoso com ela, ao mesmo tempo ele tinha esse jeito, né, objetivo, então, tipo assim, ela, eu não vou conseguir, tu para, porque tu já conseguiu, olha tudo que tu fez. Tu Sim. E tu descendo. não deixa esse homem pegar esse carro, né? Ele queria que ela dirigisse o Que carro, ela não era ele, dirigisse. né? Exatamente, então ele super Mas, empoderou ela. mas uma coisa Fala aí. interessante, gurias, que a gente falou, pincelou aqui é também a questão da utilidade dele, né? E o quanto as relações realmente traziam um propósito para a vida dele. Porque quando tem uma cena ali que ele conta tudo para Marisol e tal, que aconteceu, e de que ele estava tentando se matar, né? Mas aí ele fala o seguinte: mas eu não posso fazer isso. Agora eu entendi que eu não posso fazer isso, que eu não posso morrer, que eu preciso ainda estar vivo. Que era justamente para fazer aquele movimento de manter os vizinhos na casa, né? Que o filho lá tinha feito um acordo com a construtora que tinha toda essa função também ali, uma construtora tentando tirar todo mundo das casas para construir, né, empreendimentos, né? E ali tem a grande virada de chave dele, que daí ele vai fazendo com outra função, né? E não pelo controle, mas pelas pessoas, né? Isso eu observei bem, porque daí ele se reconecta com Uhum. esse propósito. Não, eu preciso estar vivo para ajudar as pessoas, para me conectar com as pessoas. Eu tenho a impressão, Eve, que o que tu tá trazendo assim, é um ponto também que ele percebeu, por exemplo, o quanto a esposa era alguém que cultivava as relações e mostrava que as relações eram importantes. Eu também tenho a impressão que ele se inspirou Uhum. nesse legado da esposa ali, quando ele descobre aquela situação dela com o aluno, né? E eu acho que vai juntando com ele também, sentir que ele tem importância, que ele pode ser útil. E na verdade, se a gente for pensar, me parece que ele também descobriu muito dessa importância dele conhecendo a ex-esposa, né? Que ele embarcou junto com os desejos dela, com a possibilidade de cuidá-la também. Então, Eu sinto que foi uma maneira, assim, dele continuar vinculado com essa esposa, né, de uma forma dela trazer vida para ele também naquele momento, porque foi que nem a história do menino, ele trazer valores que ela, né, apresentava na vida dela e ele se abrir para entrar em contato com isso também. E gostar disso também, né? Porque ele criou realmente relações ali verdadeiras, né? Que até então, daqui a pouco, ele não nem se permitia muito. Eu acho que ele tinha uma relação ah, forte. Parece, né, Gurias, que ele teve uma relação bem forte com aquele vizinho, com a esposa, ele teve bons vínculos construídos na vida dele, né? Então ele não era uma pessoa assim que também não tinha vínculos, ele tinha suas rigidez, suas dificuldades, mas por aquele momento ele estava totalmente fechado, né? Para tipo, não quero, não me interessa mais nada, né? E no momento que ele se conecta com aqueles valores ali, era uma forma dele também estar mais conectado com essa esposa e poder, né, até inclusive honrar toda a história dessa esposa. E é uma maneira da gente se manter perto de quem é importante e não tá, é a gente poder pôr em prática o que a gente aprendeu com elas, né? Poder trazer a vida através da gente, né? Isso. E no final ali, já pegando a reta final do filme, né, gurias, isso que tu tá trazendo, Sabrina, eu achei muito bonito também, que é quando ele leva
todo mundo, toda a família ali dos vizinhos, para visitar o túmulo, né, da esposa, que antes ele ia sozinho. Para Aí ele passou aí apresentar. ele e o gato. Aí depois ele levou todo mundo para apresentar. Eu achei muito legal essa costura, né, da nova vida, digamos assim, com o que era importante, né, para ele. Tal. E aí É. eu só quero fazer um adendo que eu acho que é super válido nesse filme falar. Querendo ou não, vocês também ficaram com a sensação de que o intuito dele de se matar parecia muito uma ideia de se juntar com essa esposa, Uhum. de encontrá-la, mais do que necessariamente se aliviar ou não ver sentido na vida. Vocês não ficaram com essa sensação? E mais ou menos, eu fiquei com essa sensação também, Gabi, que era, ele sentia muita falta, né? Mas ele nomeava muitas vezes como não tem mais sentido para mim o mundo sem ela. É Eu que para mim também uma fiquei com coisa está essas. muito vinculada à outra, É, porque É. se juntar a ela seria fazia mais sentido para ele, porque sem ela não tinha. Isso, é, mas aí que tá. Qual é a minha hipótese? De que o suicídio dele estava muito atrelado à falta de sentido da vida sem ela, ou seja, a dificuldade sim, de Sim, elaborar esse. sim, Porque isso sim, até Com certeza. é uma Uhum. das características que a gente tem que fazer para discriminar o que, que é uma depressão de um luto patológico. Então, na sim, depressão, Uhum. tu sim, só quer, a depressão que gera um suicídio, né? Tu só quer te livrar daquela dor e a tua ideia é morrer para terminar aquele sofrimento. No luto sim, patológico, tem muita ideia de não conseguir lidar com aquela falta da relação e querer se juntar com a relação pós-morte. sim. sim. Então, Mas que ambos pode levar ao suicídio, né? isso, ambos, Independente. tanto a É, depressão quanto o luto é, patológico, podem levar. Mas é. fiquei só aqui para retornar, porque eu acho que é importante falar disso. Porque eu já vi, né, verifico muito isso, tá? E você já deve ter feito contato com pessoas que tu vê que não estão lidando bem com o luto, mas que não acham que isso é um problema, que é parte. E do tipo, não, a gente pode sim pedir ajuda para conseguir processar um luto, né? Uhum. Caso a gente não esteja conseguindo fazer isso de forma individual, né? Então, hoje tem, acho que o Instagram nesse sentido, pelo menos me ajudou também a ver que tem profissionais muito especializados também que vão te ajudar a manejar o luto e a fazer com que essa perda seja elaborada, porque não é a questão aqui de não sofrer, mas de como que a minha vida vai se reorganizar frente a esse sofrimento. E tem pessoas que não conseguem fazer esse retorno Uhum. sem essa ajuda, né? E eu acho que o filme também dá uma chamada para isso, assim. A Marisol ali foi a coterapeuta, mas se ela não existisse, ele seria uma pessoa que, né, enfim, iria para a estatística aqui que a gente tem, infelizmente, Uhum. de suicídio. E Sim. a situação dele, né, Gabi, eu acho que junta vários fatores, é isso, né? Com certeza era um luto ali, né, já bem complicado, né, patológico mesmo. A aposentadoria, né, sem uma família, assim, sem uma rede de apoio próximo, então, assim, era todo um quadro que dificultava muito, né, ali a situação dele. Tanto é que no começo do filme, né, gurias, eu não sei se vocês se conectaram dessa forma, assim, não que eu desejasse, óbvio, que ele conseguisse, né, concluir o plano de suicídio Uhum. dele, mas eu olhava para ele e porque ele dizia, quando ele dizia, tá, não tem mais, porque tá aqui, já deu para mim, já, né, não faz sentido. E eu consegui entender ele, entende? Entender no Sim. sentido de, olhando pela perspectiva dele, então, no caso dele, era um cenário bem mais complicado, né? Não tinha família, não tinha mais o trabalho, não tinha nela, não tinha nada, né? E aí a gente tem que prestar muita atenção, né? Quando tem alguém na nossa volta, enfim, passando, né, por uma situação dessas, porque para aquela pessoa, São como a mais Gabi falou, fatores de risco, né? mais fatores de risco, e Certeza. como a Gabi falou, talvez antes da perda, né, da esposa, nunca na vida dele ele teria pensado em se matar. Mas no momento que ela Uhum. morreu, acabou para ele, assim, tudo Uhum. perdeu. Então a gente tem que, né, prestar atenção. E por tudo isso, né, que esse filme é tão tocante, né? Acho que ele traz E vários elementos, assim, e que à medida que a gente tá ali prestando atenção no filme, né, a gente também não consegue colocar em palavras, porque não é momento para colocar em palavras, inclusive, né? É o momento de assistir e, de E alguma forma, sentir. se assistir sentindo, né? Uhum. é, E, e, e e eu eu acho acho que que por essa que é a isso grande que, legal da gente discutir depois, né? De poder sim, ver o que nos tocou, por que nos tocou, e aí a gente pode fazer também, né? As nossas próprias reflexões, o que que isso tem, o que que diz respeito da minha vida, né?
O que que me lembra, por que que me toca tanto, e isso é muito Uhum. legal, assim, né? Sim, sim, porque como a Rafa também trouxe a experiência, né, para o marido dela tocou mais, então, enfim, tocou em pontos para ele, para outras não toca tanto, e para mim, acho que por isso também que o final do filme ele se torna tão bonito, né, e tão emocionante também, porque ele conseguiu ressignificar, né, toda ali a vida dele, e termina o filme com a sensação, né, pelo menos eu fiquei com essa sensação de que ele conseguiu terminar a vida com aquela ideia de, tá, valeu a pena, sabe? E Uhum. não então o início do filme é a vida não tem sentido nenhum sem ela, eu quero morrer. Pro final do filme de tá, eu fiz alguma coisa de boa aqui, tô tranquilo, né, em Uhum. partir. Não, Uhum. e a partir até da entrada da Marisol, ele deixou a Marisol entrar, e aí a gente vê lá no final todas as outras pessoas que entraram na vida dele, né? Porque, enfim, spoiler, quem não Sim. assistiu, não sei o que tá fazendo aqui ouvindo até o final o episódio, Bom, mas mas já falamos tudo, Já né? falamos tudo, né? O spoiler aqui. é que ele morre no final, não por suicídio, mas justamente pelo problema de saúde cardíaco que ele tem, né? Por ter um coração grande demais. E, e aí ele dá orientações de com quem é para ficar as coisas dele, a casa, o dinheiro que ele economizou toda a vida dele, o carro, né? Que fica tudo para a família da Marisol. Mas ele dá orientações também para o funeral dele e ele fala justamente de que ele quer que seja algo íntimo para as pessoas que realmente importavam. E aí a gente vê lá a igreja com várias daquelas pessoas que conviviam com ele e que ele foi abrindo a possibilidade para se relacionar, né? Então, a insistência de uma pessoa Uhum. ali fez com que a vida dele florescesse de novo, né? Acho que a gente pode usar essa metáfora. Uhum. Tivesse cor de Exato. novo, né? Muito legal. É. Uhum. E é óbvio que eu revi Valesse a hoje e pena, chorei né? de novo. Valesse a pena, que é o que a gente sempre fala, É. né? Da vida que vale a pena ser vivida. Ele encontrou, né? Ele morreu com uma vida que estava Uhum. valendo a pena ser vivida, né? Sim. É. Hum. Bom, hein? Bom, hein? É. É. E Que a gente que a gente possa morrer assim também, né, gurias? Eu É. acho que é o tirou que as todo mundo palavras gosta. da minha boca. Ah, É. de Não novo, tão né, guria? cedo, tá? Não tão cedo, mas quando for, que seja assim. Uhum. Mas é isso, falar de morte é falar de vida, né? É. É. Pode ser, É. como que eu quero Uhum. levar a vida. E eu acho que fica também essa ideia das relações, né? Como a gente pode, às vezes, não se prender nos nossos julgamentos do comportamento do outro, tentar ver além, tentar, às vezes, fazer essa hipótese, né? De que por trás de um comportamento ali de agressividade, Difícil, né? Uhum. difícil, pode ter ali um sofrimento, alguma coisa que a pessoa não tá conseguindo manifestar. Ou isso pode acontecer, inclusive, com a gente, né? Também olhar dessa Uhum. perspectiva. Será que eu também não tô me protegendo? Uhum. Fazer Uhum. contato. Então, E acho que do que eu tô me protegendo, né? E quando eu tô me protegendo, qual o custo isso tá tendo pra minha vida, né? Uhum. Muito bem, gurias. É isso. É Tudo isso. bem. Então tá. Filme maravilhoso. Se você ouviu esse episódio e ainda não assistiu, vai lá mesmo com os nossos spoilers, assista, porque vale muito a pena. Vale muito a pena. E até o próximo episódio, Sicando Com Cinema. certeza. Beijo! Tchau, tchau. Até!